Esta é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, instalada no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba, município com mais de 300 mil habitantes. Sua história começa em 1953, com a criação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, a FMTM. Transformada em universidade em 2005, a UFTM é referência em todo o país, destacando-se pela excelência e tradição em saúde. É também reconhecida por diferentes indicadores nacionais, como o Índice Geral de Cursos, ICG. Com classificação de conceito máximo, a UFTM alcança o 3º lugar entre as melhores de Minas Gerais e a 6ª posição em todo o país. 5.200 estudantes em cursos de graduação, 714 estudantes nos cursos de pós-graduação e 250 nos cursos técnicos. 24 cursos de graduação nas áreas de ciências exatas, humanas e biológicas. 36 cursos de pós-graduação, 27 em lato sensu e 9 em estrito sensu, com 3 em doutorado. Respeitada também pela sua tradição, a UFTM conquistou em 57 anos o reconhecimento nacional e internacional nas atividades de pós-graduação e pesquisa. Doença de Chagas, leishmaniose, esquistossomose, entre outras doenças tropicais, além de tecnologias e educação, recebem atenção especial da área de pesquisas. A UFTM também mantém um complexo cultural e científico de Peirópolis, onde desenvolve atividades de pesquisa ligadas à paleontologia e geologia. Incorporado da Santa Casa de Misericórdia em 1968, o hoje Hospital de Clínicas da UFTM atende 27 municípios e compõe a macro-região do Triângulo Sul, no Triângulo Mineiro. O Hospital das Clínicas da UFTM, em Uberaba, é o único hospital público que oferece atendimento de alta complexidade, recebendo pacientes de outras regiões de Minas Gerais e de diversos estados do país. Como missão, a UFTM estabelece em seu estatuto atuar na geração, difusão, promoção de conhecimento e na formação de profissionais conscientes e comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico, cultural e tecnológico, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população. Até que em 2010, exatamente, abriu um concurso aqui na UFTM para História Antiga e Medieval. Eu vim, prestei, passei e fiquei aqui por 8 anos, os meus melhores 8 anos. Assim. Bom, eu acho que fui para a História, né, um pouco... primeiro porque gostava muito de literatura, né, gostava de ler Monteiro Lobato, gostava de ler quadrinhos, gibi, né, via a Turma da Mônica e tal. E também porque gostava de política, né? Eu gostava muito de... Era uma criança um pouco estranha, gostava de assistir debates de presidente, né? Assistir Jornal Nacional, gostava de ver noticiário. E quando eu entrei no curso de História, antes disso eu tinha uma militância política muito... Não tinha, gostava, era algo que me interessava, mas eu não tinha uma vida dentro de movimentos, né? Quando eu entrei no curso de História na USP, aí sim, fui do Centro Acadêmico por uma gestão, né? Fiquei lá 4 anos e meio na graduação, cheguei a ser também por um ano, fui um ano do Centro Acadêmico e um ano representante de ciência no colegiado do curso, né? Nunca militei num partido, assim, mas tinham vários colegas que militavam e o interessante de fazer o curso de História na USP é que muita coisa acontecia. Então, vários políticos, intelectuais, políticas, eu vi, né, pessoalmente, conheci ou assisti palestras. Então, entendo também, porque trabalho com a História Antiga, li muito, os gregos, não tem como fugir disso, né, os romanos, enfim, e aí é impossível fugir da política. Qualquer posição nossa, qualquer ou não posição nossa é uma posição política. Então, eu trouxe isso na minha vida profissional. Acho que é impossível dissociar as coisas.
E aí, chegando na UFTM, como a universidade ela estava de fato começando, não é? A gente tinha que construir absolutamente tudo, desde regimento de curso até currículo, biblioteca. Não tinha como a gente se ausentar, éramos poucos professores no começo, acho que éramos 8 ou 9. Então não tinha muito por onde correr. Né? Todos os professores do departamento tinham que, de alguma forma, se fazer presentes nas comissões, nos órgãos colegiados. E a gente acabou tendo eu pessoalmente, né, acabei tendo uma atividade política, mas nesse sentido, intuito da colaboração com a construção da universidade. É uma tragédia, né? Não tenho o que dizer. O Weintraub me parece um sujeito muito ressentido, né, com a universidade, com as ciências humanas especificamente. É engraçado, né? Eu tenho uma filósofa que eu gosto muito, mas muito de ler, chamada Martha Nussbaum. É uma filósofa estadunidense. Ela é professora da Universidade de Chicago. Né? Então ela está ali dando aula de filosofia, é especialista em filosofia clássica, no campo, no tempo do liberalismo, né, americano. E ela, enfim, ela tem uma produção incrível, que ela pensa não só a política, mas a filosofia, a educação. E a Martha Nussbaum, ela discute muito uma questão que eu gosto de pensar, que a gente pretende entender a educação muito no sentido da formação técnica, que é importante também. Você ter lá uma formação técnica para fazer um filme, para conseguir projetar lá um roçado, então isso é importante também. Mas ela também diz que é muito importante a gente ter uma educação formativa para a política, e porque as democracias dependem disso. Não é? Então você tem que criar empatia, um sujeito que reconheça a fragilidade humana, a sua e a dos outros, não é? E as artes e as humanidades são um campo fundamental para esse tipo de desenvolvimento de uma habilidade. O que eu vejo hoje nas políticas educacionais do governo Jair Bolsonaro e do ministro Weintraub é um questionamento, um ataque radical em relação a isso. Não é? Ou por um despreparo, por uma ignorância mesmo que isso é fundamental, que isso é importante, ou porque de fato despreza esse campo democrático, que ele precisa ser formado, a gente não nasce pronto. Né? Então eu só tenho a lamentar. Agora, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte: eu não sou muito velho, mas já vivi alguma coisa, e vivi o suficiente para saber que essas coisas passam. Não é? E a gente tem que se vingar dessas pessoas estudando. Uma coisa que eu acredito muito nisso. Né? Não só tendo uma atividade de engajamento social, questões importantes, não é? Mas também estudando. E é tudo que eles não querem que a gente faça. Então, a gente vai fazer exatamente o contrário. Isso é um processo, não é? Como eu disse, quando eu cheguei aqui na UFTM, a universidade já existia o curso de medicina, mas a universidade ela tinha 1 ano, 2 anos, ela estava de fato começando. Então, naturalmente, a gente teve que se inserir nesses espaços. Né? O curso de História ele é um curso opinativo, ele é naturalmente um curso chato, ele tem que ser. O historiador ele tem que, como diz o Patrick Gerald, ele tem que descer a lenha, ele tem que soltar o verbo. Não é? Então, começamos eu e o grupo, né, todos os meus colegas aqui, não só da História, mas enfim, da LACS, de outros institutos, a pensar as nossas experiências universitárias passadas, né, das nossas outras instituições que trabalhamos, aquelas que nós estudamos, olhar para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e ponderar o que a gente poderia construir de melhor. Então, a eleição do ano passado, eu enxergo ela como dentro de um longo processo. Né? Porque antes disso, o Fábio foi diretor do Instituto 2 vezes. Né? E nós estivemos junto com ele, assim, ajudando a pensar o Instituto, não só fazendo a campanha, mas
que é muito prazeroso, mas pensando na universidade. Na primeira tentativa da eleição, o Fábio fez chapa com a Maria Laura, também estivemos ali, e nessa... Bom, eu me inseri assim, de corpo e alma, porque, primeiro, conheço muito o Fábio, uma pessoa que eu tenho plena confiança, né? Mas tem uma coisa, eu volto a insistir na questão do processo, isso precisa ser dito, não foi algo que nasceu para se disputar uma eleição, é uma relação entre pessoas que nós nos aproximamos por uma ideia de universidade, não é? E nos constituímos como um grupo num processo de luta mesmo. Né? O Jean-Pierre Vernant, que é um leninista francês, ele tem um texto interessante quando ele pensa a questão da amizade. Ele foi um sujeito que lutou na resistência francesa. Não é? E ele dizia que a filia grega ela não é só uma questão de amizade, é uma experiência que se constitui numa relação concreta de luta. Aqueles soldados gregos eles iam para a guerra juntos, eles sobreviviam juntos. Então eles constituíam laços assim, muito sólidos. Então esse tipo de experiência num grupo que tinha uma série de ideias renovadoras para a universidade nos aproximava e solidificou vínculos muito profundos de amizade e de confiança. Não é? E aí foi uma enorme surpresa, né? A eleição, como a chapa, o Fábio e a Patrícia, eles aprofundaram aquelas ideias que eu já tinha mesmo, de uma universidade mais democrática, aberta, respeitar essas diferenças. Então, nesses princípios, eu me encontro, me engajei e militei mesmo, acreditando naquilo, ajudando a preparar os planos, discutindo nas relações formativas e fazendo a campanha. Né? Foi um processo muito importante, né, de descoberta da universidade, de redescoberta da universidade, melhor dizendo, né, e de reflexão sobre o Brasil. Né? Então, e ela se enquadra, como eu disse, num longo processo de amizade, de reflexão sobre a UFTM, de luta. Sinto unir um vento que sopra o tom de outra estação. Novo tempo de alento, de força, sonho e imaginação. Vem nascendo esperança, de nova vida a florescer. Doce perseverança, de um sol brilhando ao amanhecer. Pois é, né? Eu gosto muito de música, adoro música, né? É uma das coisas que me faz viver literalmente, porque a realidade ela é muito dura, né? É muito dura. No curso de história, também digo isso sempre para os meus alunos e alunas, assim, eles nos colocam em fronteiras, né? São muitas vezes doloridas, assim, doídas mesmo. E a arte é uma coisa que liberta, que nos sublima, que nos tira desse mundo cheio de picuinhas e nos eleva para uma condição muito mais bela, elevada, de fato. Então, quando a gente começou a fazer a campanha, enfim, aquela campanha ela se desenhava muito bonita, muito passional, né? Eu falei, olha, eu vou fazer uma música. E eu não disse isso, eu não contei isso para ninguém. Né? Eu vou fazer uma música. E pus aquilo na cabeça. Eu vou fazer uma música, vou fazer uma música, vou fazer uma música. Eu já tinha feito algumas músicas, mas... E aí eu, poxa vida, mas o que eu quero comunicar? Né? Eu conversei com um primo meu que é arranjador, que é músico, tal, profissional. E ele falou, olha, para fazer um jingle, você tem que pensar bem o que você quer comunicar. Aí eu comecei a listar, né, valores que eu identificava no Fábio, identificava na Patrícia, que identificava no grupo, né, o que eu achava, por que eu achava que aquela campanha era importante. Então isso já me ajudou, então eu fiz ali algumas ideias, o que eu gostaria de comunicar, e comecei também a me inspirar em algumas canções que eu gosto. Eu gosto muito basicamente eu pensei em duas canções, né, assim, para chegar. Eu queria fazer uma música que tivesse uma toada um pouco sertaneja, né, que tivesse uma coisa muito mineira. E eu pensei numa música do Taiguara, que é um cantor que eu adoro, um compositor assim, super perseguido, injustiçado. Chama Que as Crianças Cantem Livres sobre os Muros.
aquilo para mim era o jingle da campanha de fato. Então eu falei, eu queria alguma coisa assim, e eu pensei também naquela música Velha Roupa Colorida do Belchior, que é outro também. E foi. E juro para vocês, o jingle saiu um lufado. Eu mudei pouquíssima coisa. A única coisa que eu mudei no jingle foi o título da campanha, porque originalmente era a UFTM que eu quero ser, era assim. E aí, quando eu mostrei isso para o Fábio, e foi muito emocionante quando eu mostrei para ele. Eu gravei no celular tocando violão, eles ficaram enlouquecidos, uma coisa muito bonita. Foi muito interessante, foi muito forte mesmo. E aí eles adoraram aquilo, e o nome da campanha vai ser esse, mas aí imediatamente, mas esse eu não, é o nosso, é que nós queremos ser, não é? E aí isso eu mudei, aí na hora eu também mudei na letra da canção. Mas eu gosto daquela música, que fala das montanhas de Minas, dos sertões das Gerais, eu acho isso muito bonito. Foi muito espontâneo. Aí eu gravei, aí eu falei para esse meu primo que é músico, ele tem um estúdio, eu falei, escuta, eu fiz o jingle, você pode gravar para mim? Ele gravou. e fez, eu fui um domingo para casa dos meus pais em Mineiro, toquei o violão e a voz. E 3 dias depois ele me manda aquele jingle com bateria, baixo, viola, caipira. Foi sensacional. Bom, começar pelo segmento que eu faço parte, com os docentes. A nossa ideia desde o começo da campanha foi jogar limpo com os eleitores. Então a gente quis construir a campanha de baixo, aquilo que a gente sempre fala muito. As ideias têm que vir não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então nós promovemos uma série de rodas de conversa para construir desde as alternativas, não é? Chegar a referendar o novo nome do Fábio, até chegar no nome da Patrícia e começar a pensar nos problemas, fazer um grande diagnóstico do que a gente entendia como positivo no FTM, muita coisa boa, que a gente entendia que era ruim, que a gente queria mudar. Então a nossa ideia era fazer uma campanha propositiva e nesse sentido foi muito importante o diálogo. Como eu sou um docente, eu tinha um canal de conexão maior com alguns docentes. Então, isso foi importante. Os técnicos e os discentes se somaram de forma muito mais grandiosa a esse momento da construção das ideias. Isso é muito interessante. Então, aquilo foi, de fato, extremamente horizontal. Então, os debates de pesquisa sobre assistência estudantil, envolvendo os 3 segmentos, muito importante. Aquilo foi emocionante. Eu me lembro que foi cansativo, porque eram reuniões intermináveis, muitas ideias, então o esforço de sistematizar, de dar uma concretude para aquilo, que elas tivessem algo palpável. Mas foi um momento de encontro, de reencontro, porque essas campanhas elas funcionam, a gente como reencontra colegas de outros institutos, colegas discentes e técnicos administrativos. Na campanha, quer dizer, o engajamento dos técnicos, sobretudo do hospital, dos alunos, assim, não tem nem como mensurar. Foi algo, em comparação com o engajamento dos docentes, foi algo assim, extraordinário. E os alunos ganharam a eleição. Eu acho que o que mais dói a eles é isso. E não era uma vantagem pequena, foi uma lavada. E eu achei isso muito bonito, falando de música de novo. É o coração do estudante lá do Milton Nascimento. Porque, quer dizer, quando está tudo, vem essa lufada de esperança do novo tempo. E para mim isso é muito simbólico. Porque eles tenham levado a eleição apoiada nas estruturas mais carcomidas e podres da República. E nós ganhamos apoiado na juventude. Então eu tenho muito orgulho dessa vitória que os discentes construíram e conseguiram manter. Eles foram resolver isso em Brasília, mas aqui o processo de apuração, aquela noite de vigília, coisas absolutamente ridículas para uma universidade ter que se preocupar, um processo de consulta, que é isso? Os alunos e as alunas tiveram um papel assim
aluno em latim é o sem luz, né? Eles tiveram o papel da luz, da luminosidade. Foram as pessoas que iluminaram todo aquele processo que foi muito fluido. Então eu me lembro quantas e quantas vezes, tanto na primeira quanto na segunda campanha, a gente chegava em casa moído, assim, exausto e absolutamente rendido, vencido. Os alunos e alunas nos davam, é para eles que a gente trabalha. Então foi inspirador, eu aprendi muito mais do que ensinei. Bom, foi um golpe, foi uma puxada de tapete, foi muito sujo isso, né? Foi muito sujo, foi muito baixo. Nós somos a elite intelectual do país. Quer dizer, quantas pessoas no país chegam à universidade pública? Quantas pessoas dessas chegam a fazer mestrado e doutorado? E é para isso que a gente trabalha. Uma coisa, mas assim, uma coisa eu tenho também na cabeça, né? Porque como eu saí da UFM, eu também tive um momento de conseguir observar isso um pouquinho longe. E esses caras aí, eles vão para a lata do lixo da história. Disso não tem dúvida nenhuma. Não é? Daqui 2 anos, 20 anos, 200 anos, quando qualquer pessoa for estudar o que aconteceu no Brasil nesse período, Luiz Fernando Anjo, Madalene, vão estar com os nomes associados a isso. Ana Lúcia, vão estar com os nomes associados a isso. Tá? Isso é muito forte, é muito importante. Eu tenho a serenidade que eu estava do lado certo da história. Nós perdemos uma eleição, como o Fábio tentou a primeira vez, e aceitamos de forma resiliente, nos resignamos ao resultado, ao recado que a universidade nos deu. Do trabalho do deputado, e eles não fizeram isso. Tiveram que se apoiar num sujeito como Jair Bolsonaro. Bom, vão pagar um preço por isso. Isso não vai ser esquecido. Então, legalmente, o Bolsonaro podia indicar qualquer pessoa que está no administrativo. O Luiz Fernando não concluiu. Manobrou lá em Brasília. Eu fico imaginando o que deve ter sido aqui. Para se romper uma tradição. Mas, de novo, eu já tenho dados suficientes para saber que isso passa. E esses caras vão passar. E a universidade vai ficar. Então, é evidente que eu fico muito movido, né, emocionado com essa discussão. É muito triste o que aconteceu. Por todas as energias e tudo que foi investido naquilo. É importante o papel da oposição. Eles tinham que ter tido a nobreza de perceber isso. Trataram o público como privado. Ou como privado. Nós temos muitas experiências na universidade positivas em relação ao trabalho, ao comprometimento e ao desempenho do deputado em busca de atendimento às demandas da nossa universidade. Para começo de conversa, é importante dizer que nós somos Universidade Federal do Triângulo Mineiro por conta do trabalho do deputado, né, como relator do projeto lá no ano de 2005, que trabalhou muito intensamente para que conseguíssemos transformar a então Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro na atual Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, o apoio que ele dá à universidade, às causas da educação, às causas da formação de profissionais, de cidadãos brasileiros, é um trabalho já antigo na nossa universidade. Desde a transformação, então, nós trabalhamos arduamente para conseguirmos implementar o campus universitário da universidade
na cidade de Iturama, e isso só foi possível também graças ao apoio, graças ao intenso trabalho que o deputado desenvolveu para que a gente conseguisse, no ano de 2015, criar o campus em Iturama. A criação desse campus para aquela região tem um valor inestimável. Possibilitou o acesso de milhares de estudantes daquela região e de outros lugares do Brasil à Universidade Pública Federal, tem contribuído muito para o desenvolvimento social, regional e também econômico daquela cidade e do entorno da cidade, e isso tudo graças ao trabalho do deputado Aelton. Desde então, ele tem também colaborado muito para que a universidade possa ter a sua estrutura própria. Estamos agora construindo a sede definitiva do campus na cidade de Iturama, e os recursos para que essa construção fosse feita vieram também por meio de emendas, por meio desse trabalho do deputado em apoio à Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Para além desses recursos que ele tem nos ajudado a conseguir para a construção do campus, ao longo desses anos também nós já recebemos, por meio de emendas do deputado, recursos para aquisição de equipamentos, para que o curso de agronomia, que também foi criado lá no campus de Iturama, pudesse ser viabilizado. Então são inúmeras as contribuições que a Universidade Federal do Triângulo Mineiro já teve para o seu trabalho, para o efetivo desenvolvimento da educação, com o apoio do deputado Aelton Freitas. E é por isso que eu declaro o meu apoio ao deputado. E acho que a gente precisa inaugurar, constituir nesse país um princípio republicano, mais do que democrático, republicano. As instituições precisam funcionar. Elas estão acima dos indivíduos e dos grupos. Eles estão em acordo ali, foi firmada uma eleição. Eu estava no momento que o Fábio fez a inscrição da chapa e no momento que a Ana Lúcia fez a inscrição da chapa. É isso que aconteceu. A Ana Lúcia ela foi a candidata com o Fábio, ela perdeu. Então se firmou ali um acordo que foi simplesmente jogado no lixo. Não dá certo. As instituições, elas padecem disso. Isso corrói, corrompe. A gente está num longo processo de roedura, num país extremamente desigual. Então, a gente tem que trabalhar exatamente para fortalecer o princípio democrático, não para eludir, né, para trabalhar no seu processo de erosão. Isso eu acho que a gente não vai avançar muito diante disso. Não é o modelo de sociedade que eu quero, o futuro, que eu imagino para as outras gerações, enfim. Isso eu não quero. A gente já experimentou bastante autoritarismo no Brasil. A gente já viu como é que dá. Já sabe. A gente já experimentou esse caminho. Não foi feito um acordo. Eles assinaram um termo, os dois. Eu não estou louco, eu estava lá, eu vi. Então, por que isso foi descumprido? A troco de quê? Qual é a ficção que eles vão inventar? Isso não produz nada de bom, né, a longo prazo. Então, acho que esses princípios republicanos, né, eles devem prevalecer. Então, é esse ponto que eu sempre me debato. Foi uma derrota, a gente perdeu de uma forma vil. Assim. Então, foi algo muito triste. Né? Mas como ela diria, como tem aquela famosa frase do Darcy Ribeiro, eu odiaria estar do lado de quem ganhou. Eu não tenho a menor preocupação em dizer isso. São pessoas absolutamente sem caráter. Então, assim, eu não quero estar do lado deles. Eles ganharam de uma forma que não agrega muita coisa. A não ser a bonificação, salário e tal, isso. Mas para o país e para a universidade, né? Então, nesse sentido, foi uma derrota muito amarga. Né? O Fábio e a Patrícia não mereciam isso. E todo mundo que estava por trás, a comunidade não merecia isso. A universidade apontou por um caminho que tinha que ser respeitado. Então, eu fiquei muito triste em ver esse tipo de solução. Mas foi uma vitória no sentido de que eu acho que saímos maiores aqui. E não é um sentido consolatório, não. Aquilo volta ao Vernan. A gente solidificamos
uma experiência de luta concreta, vivemos aquilo intensamente. E a gente vai carregar isso com a gente como tatuagem pro resto da vida. Né? Então, essas experiências, elas moldam o caráter. Né? Então, se por um lado a gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouco mais, né, cansado das coisas, e puxa vida, né, desanimado, por outro, aquilo me ajudou a moldar o que sou hoje. Né? Então, aprendi muito com todo o processo e amadureci muito com todo o processo. Então, perdemos, mas nós ganhamos. Isso eles não podem apagar, a gente ganhou. E isso eles não podem apagar mesmo, isso vai ficar, isso ficou registrado. Quem for estudar esse momento no Brasil daqui a alguns anos, vai chegar a esses documentos. Não é? E isso eles não vão conseguir roubar da gente. Eles podem, não é, pelo tapetão, conseguir uma indicação, mas essa verdade não vai ser deles. Né? Então, isso me deixa feliz. Né? Eu acho que eu estava do lado correto da história, do movimento. Não me arrependo me arrependo de muitas coisas, mas dessa escolha, não. Né? Foi importante. E eu tenho certeza que a universidade ela vai se reinventar a partir disso. Né? Porque pessoas muito queridas cresceram nesse processo. Né? E queremos, neste momento, agradecer a todos vocês, né, pela construção de nossas propostas, de nossos projetos, de nossos sonhos, pela participação efetiva de todos e de todos nessa construção e também na campanha, né, todas as nossas equipes, né, de comunicação, de finanças, de organização, enfim, são várias, né, são um coletivo importante. Muito obrigado a todas, a todos, e votem, portanto, no dia 6, próximo, né, dia 6 de junho, na Chapa 2, ao FTM, que queremos ser. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos.